Olá, eu sou a Emily, eu tenho 14 anos e garanto que você nunca viu uma família tão estranha quanto a minha. Bem, talvez tenha visto, mas mesmo assim, às vezes eu sentia como se tivesse sido trocada acidentalmente na maternidade. Primeiro, meu pai era um gênio da matemática. Não estou exagerando, ele foi a primeira pessoa a provar algum teorema super complicado. Segundo, minha mãe era uma cientista na vanguarda do processo tecnológico. Ela vivia ganhando prêmios e indo a conferências. Quanto ao meu irmão Alex, bem, ele não era um cientista, mas era um compositor. Ele conseguia pegar qualquer instrumento e tocá-lo como se tivesse feito isso a vida toda. Recentemente, ele até escreveu uma ópera rock que foi apresentada por músicos famosos em um grande concerto. Consegue imaginar? Agora, adivinhem quem eu era? Exato, eu era uma ninguém. Ok, talvez não uma ninguém, mas comparada a eles, eu era uma garota comum. Todos na minha família se esforçavam para ser os melhores. Havia até uma competição silenciosa para ver quem conseguia alcançar mais coisas. Tipo, se a minha mãe ganhasse um prêmio, meu pai imediatamente inventava um jeito de vencê-la e meu irmão fazia um show. E então todos se gabavam uns pros outros. Emily, o que você conquistou nos últimos tempos? Eu consolei minha amiga depois que o namorado dela largou. Também tenho ajudado outros alunos a se acalmarem e a se reconciliarem quando brigam. Todos me chamam de pacificadora. Meus pais riram. Eles acharam fofo, mas não me levaram a sério. Eu estava sentada ali pensando, ótimo, ser uma garota comum em uma família de gênios é muito difícil. Então um dia, tudo mudou. Minha família de repente se tornou famosa da noite pro dia. Fomos descobertos por um blogueiro famoso e convidados para uma entrevista. Todos estavam nas nuvens. Meu pai imediatamente começou a ensaiar um discurso sobre matemática. Minha mãe se ocupou preparando uma palestra sobre tecnologia. E Alex tentou escolher a roupa perfeita. Emily, você devia ficar em casa. No começo, pensei que eles estivessem brincando, mas eles realmente foram sem mim. Assisti a entrevista que eles deram. E sabe qual foi a pior coisa? Eles não me mencionaram nenhuma vez. Era como se eu nem existisse. Percebi que minha família tinha vergonha de mim. Foi aí que eu decidi mudar. Eu tinha que mostrar a eles do que eu era capaz. Primeiro, decidi seguir os passos do meu pai e encontrei seus enormes livros de matemática no sótão. Não vou parar até eu provar alguma hipotenusa. No entanto, umas horas depois, minha cabeça estava zumbindo com todas as fórmulas e eu adormeci lendo. Matemática claramente não era minha praia. No dia seguinte, decidi tentar ser uma musicista igual ao Alex. Peguei o violão dele e o trouxe pro meu quarto. Não vou sair daqui até aprender a tocar. Uma hora depois, meus pais começaram a bater na minha porta. Acontece que eles ficaram com dor de cabeça só de me ouvir tocar. Eles entraram no meu quarto, arrancaram o violão das minhas mãos e me disseram para procurar outro hobby. Eu me senti uma ninguém. Todos eram brilhantes, mas eu era apenas a Emily. No dia seguinte, eu estava andando pelo corredor da escola e tentando pensar em uma maneira de me tornar um pouco especial. Então, vi um garoto novo. O nome dele era Liam. Imediatamente percebi que algo estava errado. Parecia que ele estava carregando uma mochila invisível cheia de pedras para todos os lados. Depois da aula, ouvi um barulho de vidro quebrando. Fui até a sala de aula e, claro, vi o Liam. Ele estava parado perto da janela. Cacos de vidro estavam espalhados pelo chão, mas ele parecia não se importar nem um pouco. O que você tá fazendo? Eu quebrei a janela. Você deveria limpar isso. Limpa você, se você se importa tanto. Com essas palavras, ele saiu. Eu me sentei no chão e juntei os cacos de vidro. Naquele momento, o Sr. Harris, nosso professor de física, entrou na sala de aula. Emily, você quebrou a janela? Não fui eu. Foi o Liam. Tentei explicar o que aconteceu, mas o Sr. Harris disse que me denunciaria ao diretor e saiu. Eu era sempre assim. Eu tentava ajudar e acabava me metendo em encrenca. Tive uma surpresa ao chegar em casa. Assim que entrei, imediatamente vi toda a minha família radiante, como se tivessem ganhado na loteria. O que tá acontecendo? Fomos convidados para o programa Gênios Entre Nós. Dá pra acreditar? Uma semana inteira para nos prepararmos. Uma transmissão ao vivo e milhões de espectadores. Eles começaram a discutir quem diria o que iam vestir ou como causariam uma boa impressão. Eu nem me dei ao trabalho de perguntar se me levariam junto ou não. Eu sabia que não. Fui pro meu quarto e desabei na cama. Abri o Reels e desliguei meu cérebro. O que mais eu poderia fazer? Mas então, bum! Me deparei com um vídeo intitulado Como chocar um ovo de galinha e obter um dragão. No começo, pensei que fosse
fosse uma piada boba, mas o vídeo foi editado de forma muito convincente. Vi um ovo comum passar por uma série de procedimentos científicos e chocar um pequeno dragão no final. É isso! Vou criar um dragão e provar que também sou um gênio. Pode parecer loucura, mas quanto mais eu assistia ao vídeo, mas eu acreditava que era possível. Afinal, eu vi funcionar. No dia seguinte, eu estava animada enquanto ia para a escola. Eu já me imaginava levando um dragão vivo para o programa e meus pais e meu irmão parados lá, boquiabertos. Eu estava tão absorta em pensamentos que esqueci completamente da janela quebrada. Emily, eu sei que foi você que quebrou a janela. O Sr. Harris me contou tudo. Tentei explicar que era culpa do Liam. Não tente se livrar da culpa. Como punição, você participará da corrida acadêmico-esportiva de revezamento da escola. Ufa! No começo pensei que tinha me livrado fácil, mas minha alegria desapareceu quando descobri que a minha equipe era a mais fraca. Era formada só por perdedores. E claro, o Liam era um deles. Ótimo. Depois da escola, cheguei em casa e comecei os procedimentos. Peguei um ovo comum da geladeira e segui as instruções do vídeo. Coloquei em uma tigela pequena com água, aqueci-o, coloquei sobre uma lâmpada e eu me senti uma verdadeira cientista. Eu estava tão envolvida no processo que nem percebi que meus pais estavam brigando lá embaixo. Meu pai insistia que ele deveria ser a estrela do programa porque matemática era a rainha das ciências. Minha mãe o lembrou que ele tinha se dado mal uma vez em uma conferência. E meu irmão tentou alegar que era o único gênio de verdade na nossa família porque a música tocava a alma de milhões. No dia seguinte, na escola, encontrei minha equipe novamente. Pra ser sincera, foi um caos total. Todos eram muito diferentes. Não parávamos de discutir e ninguém ouvia ninguém. Liam parecia odiar cada segundo daquilo. Pessoal, parem! Vamos tentar nos conhecer primeiro! Eles me olharam como se eu fosse louca, mas eu não desisti. Jogamos jogos bobos tipo, conte 3 verdades sobre você. E depois fizemos uma pequena competição. No início, todos estavam relutantes, mas apenas uma hora depois, estávamos todos rindo. Ok, eu admito, eu quebrei aquela janela. Mas por quê? A professora me deu uma nota ruim só porque eu não sorri. Ela disse que sou muito sombrio. Fiquei bravo e bati na janela. Havia tanta dor em sua voz que eu queria lhe dar um abraço. Isso não é justo. Entendo por que você surtou. Mas agora você tem a chance de mostrar a todos que você não é sombrio. Você pode ser o líder da nossa equipe. Ele olhou pra mim como se fosse a primeira vez que eu vi alguém falar bem dele. Naquele dia em diante, tudo mudou. Trabalhamos duro. Eu encorajei a todos, animei-os, lembrei-os de que cada um deles importava. E eles se abriram. Eu também fiquei de olho no meu ovo. Ele parecia cada vez mais misterioso a cada dia. Às vezes eu achava que via algo se movendo dentro dele. Só mais um pouquinho e eu terei um dragão. Eu estava tão ocupada me preparando para a corrida de revezamento e cuidando do ovo que mal percebi como o tempo passou. Mas o mais surpreendente era que eu estava passando cada vez mais tempo com o Liam. Ele não era tão ruim assim. Por trás da sua irritabilidade havia um garoto cansado de ser incompreendido o tempo todo. Em casa, as coisas só pioravam. Meus pais discutiam constantemente. Eles brigavam para ver quem deveria ficar no comando, tanto no programa quanto em casa. E então eu ouvi minha mãe dizer: então, devemos morar separados por um tempo? Meu coração apertou. Tentei intervir algumas vezes. Mãe, pai, chega! Vocês são uma família! Mas eles simplesmente me dispensaram. Agora não, Emily. O programa é amanhã. Logo amanheceu. Acordei com um fedor tão forte que quase caí da cama. A princípio, eu pensei que um rato tivesse morrido no meu quarto, mas o cheiro vinha do ovo. Emily, que cheiro horrível é esse? É um ovo. Estou chocando um dragão. Um dragão? Sério isso? Eles gritaram que já tinham problema suficiente sem as minhas palhaçadas. Papai estava prestes a jogar o ovo fora, mas eu me agarrei a ele. Não! Essa é a minha chance de provar que eu sou tão boa quanto vocês! Em algum momento, o ovo escorregou das minhas mãos, caiu no chão e quebrou. Um líquido verde e fedorento escorreu dele. Não havia dragão nenhum. Fiquei parada no meio do quarto com as mãos vazias. Me senti uma completa idiota. Cheguei à escola me sentindo uma sombra. Ei, por que você tá triste? Você costuma ser tão tagarela. Suspirei e contei a ele sobre o dragão, o ovo e como ele havia quebrado. Você realmente acreditou nisso? Emily, é a internet. Metade dos vídeos são fake. Dragões não são reais. Você só foi enganada. Eu queria me afundar no chão, mas a corrida de revezamento estava chegando. No entanto, eu não tinha força e nem vontade de participar. E eu até pensei em correr para casa. Ei, vamos lá. Não podemos fazer isso sem você. Você inspirou a todos nós.
E agora quer desistir? Isso não é justo. Todos me olharam com os olhos cheios de esperança, como se eu realmente significasse algo pra eles. Ok, vamos lá. Fomos para a linha de partida. Foi difícil no começo. Corremos, pulamos e resolvemos problemas. Tentei animar a todos. Vamos, vocês conseguem! Não desistam! Estamos juntos! Vamos conseguir! Fomos passando de fase em fase. E então, chegamos ao final. O time que íamos enfrentar era considerado o mais forte. E todos apostavam neles. A última tarefa era um problema de física. As fórmulas eram tão complicadas que parecia um pesadelo. Não sabíamos o que fazer. Eu podia sentir todas as minhas esperanças indo embora. Mas então, o Liam tomou a frente. Ele calmamente pegou um marcador e escreveu a solução em alguns minutos. Ele foi tão rápido e confiante que meus olhos se arregalaram. A resposta certa foi anunciada e... nós vencemos! É tudo graças a você, Emily. Você nos uniu. Nada disso teria acontecido sem você. Bem, na verdade, o Liam nos trouxe a vitória. Ele é muito bom. Quando você ficou tão inteligente, afinal? Quer saber a verdade? Na minha escola anterior, eu era um aluno excelente e tinha notas perfeitas em física, robótica e programação. Cheguei a construir um robô muito à frente do tempo para uma competição, mas outro cara com um modelo ridículo venceu só porque o pai rico dele subornou alguém. Foi tão injusto que eu surtei, hackeei o servidor da escola e apaguei todos os dados. Eu queria mostrar a eles como o sistema era podre. Obviamente, eles me expulsaram. Agora está claro porque você parecia bravo com o mundo inteiro quando nos conhecemos. Eu já superei. O que importa é que vencemos. Fiz uma pausa e suspirei. Ai, acho que você também é um gênio. Mas eu serei pra sempre apenas uma garota comum e sem talentos. Você ouve o que está dizendo? Você tem uma vocação. Você é brilhante em se comunicar com as pessoas. Você entende como elas se sentem. Você consegue animá-las quando elas querem desistir. Você sabe como unir as pessoas. Você até me fez sorrir, o que, aliás, é quase impossível. Você realmente acha isso? Claro que sim. Nem todo mundo pode ser matemático ou compositor. Mas ser bom em conversar com as pessoas também é um talento raro. Confia em mim. Eu pensei sobre isso e percebi que ele estava certo. Eu sempre pensei que era algo que todos podiam fazer, mas havia um motivo para as pessoas me chamarem de pacificadora. Esse era o meu dom. Obrigada, Liam. Droga, o programa já começou! Quando corri para o estúdio, a transmissão ao vivo já havia começado. Vi meus pais e o Alex no set. Mas, em vez de inspirar o público, eles estavam brigando entre si, ao vivo. Eu sou o cérebro dessa família. Se não fosse pela minha tecnologia, você estaria sentado com suas fórmulas em um porão. Parem com isso. Vocês sabem que todo mundo só se importa comigo e com a minha música. O apresentador parecia querer desaparecer. As câmeras capturavam cada momento de humilhação da minha família. Eu não conseguia acreditar que aquilo realmente estava acontecendo. Mas então, a pacificadora em mim acordou. Já chega! Todos se viraram. Meus pais e meu irmão me encararam boquiabertos. É sério isso? Milhões de pessoas estão assistindo vocês, mas vocês estão agindo como crianças em uma caixa de areia. Prêmios são mais importantes do que a família? Minha mãe tentou dizer algo, mas eu levantei a mão para impedi-la. Não, escute, eu tenho observado vocês a vida toda. Eu vi vocês três competindo e tentando provar que são os mais brilhantes. E sabe como eu me sentia? Como a estranha do grupo, porque eu não tenho os talentos de vocês. Mas aqui está o que eu percebi. Todos os seus prêmios, títulos e recompensas são inúteis se vocês não sabem como ser próximos, amar e apoiar uns aos outros. Parem de transformar tudo em competição. Somos uma família. Houve um silêncio no estúdio. Vi os lábios do meu pai tremerem. Minha mãe se virou e os olhos do Alex brilharam. Vocês podem ser as pessoas mais inteligentes do mundo, mas se como família não se dão bem, vocês não são gênios, são fracassados. E então minha mãe começou a chorar. Meu pai a abraçou sem jeito. Alex se aproximou e os três se abraçaram. Me desculpe. Eu também. Não quero mais competir. A plateia aplaudiu. E então minha mãe estendeu a mão pra mim. Vem cá. Dei um passo à frente e os três me abraçaram. As câmeras estavam filmando tudo. E eu sabia que o país inteiro estava nos observando. Depois do programa, tudo mudou. Nossa casa não parecia mais um campo de batalha. Claro, meus pais ainda discutiam às vezes. Mas agora, assim que as coisas ficavam sérias, eles me ligavam imediatamente. Emily, nos ajude a resolver isso. Você é a melhor mediadora. E sabe
de uma coisa? Eu adorava. Eu me sentia necessária. Mas a coisa mais incrível aconteceu depois. Todos rapidamente se esqueceram dos meus pais e do meu irmão. As entrevistas e os discursos deles não interessavam a ninguém. Em vez disso, todos escreveram sobre mim, a garota que salvou sua família no ar. Fui convidada para vários talk shows e entrevistas. Quando cheguei à escola, os alunos aplaudiram sem parar. E então, uma faculdade famosa me enviou uma carta. Eles me ofereceram uma bolsa para estudar psicologia. Claro, eu não me esqueci do Liam. Nos tornamos amigos. Ele até brincava às vezes dizendo que eu era sua terapeuta pessoal, mas eu sabia que ele apreciava a minha ajuda e o fato de eu não julgá-lo. Nossa equipe continuou unida. Eles ficavam dizendo: Emily, é tudo graças a você. Eu não me sentia mais como uma garota comum sem talentos. Às vezes, me pergunto por que as pessoas sentem a necessidade de competir. Você pode ser a pessoa mais inteligente da sala, mas se não souber ser gentil ou entender os outros, isso não vale nada. Minha verdadeira vocação sempre esteve lá, bem no meu coração. Eu sei como conectar as pessoas, trazer paz e apoiá-las. E sabe, isso é muito mais legal do que qualquer certificado ou prêmio.